E meio que avisa que uma decisão é uma péssima ideia. Uhum. E o mais curioso, para quem está ouvindo, já passou por isso, é que esse alerta toca muito antes da nossa mente conseguir formar uma frase para explicar o porquê. Sim, é como se o estômago soubesse de um segredo, sabe? Um negócio obscuro que o cérebro ainda tá lá suando para processar e tentar colocar em palavras. É bem isso. E é super interessante porque o que a ciência e a filosofia clássica fizeram durante, sei lá, séculos, foi tratar essa sensação exata como um erro. Um ruído, né? Uma falhinha chata no nosso sistema lógico. Toda a herança do nosso pensamento ocidental, muito por causa daquele dualismo do Descartes, Ah, o clássico mente contra corpo. pois é, construiu essa ideia de que a mente seria um piloto superinteligente e o corpo é só um veículo passivo. Um táxi de carne, basicamente. Um táxi de carne. E, acreditava-se que a racionalidade genuína, a verdadeira inteligência, precisava ser fria, né, desprendida das emoções, dos fluidos corporais, operando como se fosse uma equação matemática perfeita. Imaculada, sem interferência. Mas a gente sabe que a realidade, na prática clínica, passa longe disso, né? Muito longe. E é justamente para derrubar essa ideia de que a razão pura, o ápice da inteligência, que a gente estruturou o nosso mergulho profundo de hoje. Sim. E o material base para isso tá sensacional. Tá muito bom. A gente pegou uma compilação incrível feita pelo pesquisador Everton Andrade. Ele mapeou as validações práticas de laboratório e também as críticas mais pesadas à famosa hipótese dos marcadores somáticos, do Antônio Damasio. O neurocientista Antônio Damasio. E a nossa missão aqui hoje, cruzando essas fontes, é entender as provas de que o corpo orienta a mente. Mas sem esquecer o outro lado, né? Com certeza, a gente vai explorar as vozes na ciência que dizem, peraí, será que essa teoria não está simplificando demais uma coisa tão complexa que é a experiência humana? É um debate muito rico. E para entrar nessa discussão, eu acho que a melhor forma é olhar para como o Damasio tirou essa teoria do papel, sabe? Tirou das teses acadêmicas e botou no mundo físico. Exato. Porque a ideia central dos marcadores somáticos é que a emoção não atrapalha a razão. Na verdade, ela é o combustível dela. E para provar isso cientificamente, o Damasio e a equipe dele... O Antoine Béchara estava nessa também, né? Isso, Béchara. Eles precisavam medir isso de alguma forma. E foi aí que eles criaram o teste de jogo de Iowa. Nossa, esse teste, eu fiquei fascinado quando li as fontes, porque parece um cassino de beira de estrada. Total. Tem uma vibe meio Las Vegas no laboratório. Conta pra gente como é a pegadinha desse jogo, porque é muito engenhoso. Bom, imagina 4 baralhos de cartas virados para baixo numa mesa. O objetivo é ganhar dinheiro de mentira. Só que 2 desses baralhos, eles são armadilhas financeiras. As máquinas de moer dinheiro. Exato. Eles te dão recompensas imediatas, bem altas, tipo você tira uma carta e uau, muito dinheiro. Mas, de vez em quando, eles te dão punições devastadoras. Ou seja, se a pessoa continuar ali, é falência na certa. Falência garantida. Mas, por outro lado, os outros 2 baralhos são seguros. Eles pagam pouquinho, recompensas modestas, mas quase não tem punição. Matematicamente, o único jeito de ganhar o jogo é ir nos baralhos seguros. A longo prazo, sim. Só que, e aqui entra o pulo do gato metodológico, as regras nunca são explicadas para as pessoas. Eles não sabem de nada quando sentam na cadeira. Nada. Tem que ser na tentativa e erro. E enquanto a pessoa vai jogando, eles colocaram sensores na pele para medir a condutância cutânea. Que é tipo medir o suor, né? Isso, microalterações de suor nas mãos, que a gente nem vê a olho nu, mas que indicam estresse físico, atividade do sistema nervoso. E os resultados disso foram absurdos, né? Bagunçou a biologia toda. Bagunçou. Porque muito antes dos participantes entenderem a matemática do jogo, muito antes de falarem, tipo, olha, esse baralho aqui tá me dando prejuízo... O que acontecia? O gráfico de estresse lá no computador disparava.
A mão começava a suar de forma sutil sempre que eles iam pegar nos baralhos perigosos. O corpo sabia antes da mente. Sim, o corpo lia o perigo e tentava avisar. Cara, isso pra mim soa literalmente como um filtro de spam biológico. Filtro de spam é uma ótima analogia. É, porque o corpo identifica a encrenca e bloqueia a ação, ou tenta bloquear, antes mesmo da mente consciente abrir o e-mail, sabe? Antes de ler as letras miúdas do golpe. É perfeitamente isso. E o Damasio chamou esse alerta de marcador somático, porque soma significa corpo. A experiência de perder uma grana alta numa rodada anterior gera um mal-estar físico imperceptível. Uma associação negativa no corpo. Isso, o cérebro associa o baralho à dor. Então, na próxima vez, a mera visão daquele baralho aciona o alarme. Mas a grande prova de fogo não foi com pessoas saudáveis. Pois é, e a pesquisa entra numa área clínica muito tensa. Sim, porque eles foram testar pacientes com lesões num lugar muito específico do cérebro, no córtex pré-frontal ventromedial. E o detalhe que me chamou muita atenção é que esses pacientes eram super inteligentes. Não perderam inteligência nenhuma. Nenhuma, o QI continuava lá no alto. Eles manjavam de matemática, lógica abstrata. Se você pedisse para desenhar a probabilidade do jogo num quadro, eles fariam. Mas e na hora de jogar o I.O.? Um desastre. Porque a ponte de comunicação com o corpo estava destruída. Essa área do cérebro é tipo a sala de análise de risco, que cruza a memória com a reação física. Então eles entendiam a lógica do prejuízo, mas as mãos não suavam. Zero suor. O gráfico lá dos sensores ficava uma linha reta. Sem o frio na barriga, sem o suor, sem esse alerta visceral, a lógica pura por si só não conseguia frear o impulso. Uau! Então eles continuavam comprando as cartas ruins até falir. Até o dinheiro acabar. Matematicamente eles sabiam do erro, mas não sentiam o peso do erro. É uma ironia muito grande, né? Você tem um QI de gênio, mas sem esse frio na barriga para dar o peso emocional, você toma decisões financeiras horríveis. Exato. E a fMRI, a ressonância magnética, provou isso depois. Mostrou que durante decisões assim, uma outra área chamada ínsula acende pra caramba. A ínsula seria o quê no nosso esquema? A ínsula é tipo o telefone vermelho que liga direto pra barriga, pro coração. Ela mapeia como o corpo tá e passa o recado pro cérebro. E os documentos da pesquisa trazem casos da vida real que ilustram isso de forma até meio dramática. Tem o clássico Phineas Gage. Ah, o Phineas Gage é um marco. Operário do século XIX, né? Aquele que teve o crânio atravessado por uma barra de ferro numa explosão e destruiu exatamente essas conexões do lobo frontal com o processamento de emoção. E o mais louco é que ele não morreu. Sobreviveu, falava normal, lembrava das coisas, sabia fazer conta. Mas a vida dele implodiu. Ele não conseguia mais planejar nada, perdeu o filtro moral, social, virou uma pessoa completamente diferente. E tem um equivalente moderno dele na pesquisa do Damasio, que é o paciente que ele chamou de Elliot. A história do Elliot é bem triste, né? Muito triste. Ele era tipo um cara brilhante, empresário de sucesso, marido ótimo, até que teve um tumor benigno e precisou operar. E aí tiraram um pedaço do lobo frontal junto. Isso, e, de novo, o QI dele continuou perfeito, afiadíssimo. Mas ele perdeu a capacidade de decidir qualquer coisa no dia a dia. Ele faliu, divorciou? Sim, porque, pensa bem, sem o marcador do corpo para dar peso nas coisas, tudo tem o mesmo valor. Como é que você escolhe entre, sei lá, comer pizza ou sushi hoje? Pois é, pra gente tem a vontade, o desejo, que é físico. Para ele, não. Virava uma equação infinita de distância, preço, calorias. Ele passava horas olhando contratos de negócios e não assinava nada, porque todas as opções pareciam viáveis na lógica fria. Que agonia. A superlógica isolada da carne gera paralisia total. É a incapacidade absoluta de viver no mundo real. Bom, ouvindo isso tudo, os baralhos, o suor, as ressonâncias, o Elliot, a conclusão imediata que dá vontade de tirar é: caso encerrado. O corpo reage primeiro, manda na gente e a razão pura é uma ilusão. Ponto. É tentador dizer isso. Mas a gente sabe que na ciência uma resposta boa levanta 3 perguntas difíceis. E a nossa análise aqui não estaria completa sem o contra-ataque da ciência. Que foi bem pesado, aliás. Muito.
Os críticos entraram com os dois pés na porta. A principal crítica metodológica foi direto no coração do teste de Iowa, né? Sim, e olha, eles não dizem que o Damásio inventou o suor. É um fato, as mãos suam mesmo. A briga é sobre quando e por que elas suam. A ordem dos fatores. Exatamente. Pesquisadores independentes refizeram o teste e começaram a argumentar que a mente consciente é muito mais rápida do que o Damásio sugeriu. Espera. Então eles estão dizendo que a pessoa descobre a pegadinha do baralho super rápido na cabeça? Isso. A dedução lógica aconteceria num piscar de olhos. E aí, o suor na mão não seria a causa que alerta o cérebro, mas sim o resultado do cálculo mental. Caramba, então os críticos estão dizendo que o Damásio colocou a carroça na frente dos bois. É bem essa acusação. Que o cérebro faz a matemática nos bastidores, entende o golpe e só então manda o corpo suar, como quem diz: eita, isso é perigoso. Então o marcador somático não seria um oráculo cego, um guia inicial. Seria mais como uma fumaça no escapamento depois que o motor já girou. Um alarme secundário para reforçar a decisão, não para criar a decisão do zero. É uma mudança de perspectiva gigante. Mas, além da cronologia do laboratório, as fontes que a gente analisou trazem um questionamento que vai para um lado mais filosófico, o famoso reducionismo biológico. Aí o debate fica profundo. Fica. Porque, se a gente seguir a teoria do Damásio até a última consequência, ela diz que essas emoções todas evoluíram só para manter a nossa homeostase, né? Que é aquele controle básico para não morrer, manter o açúcar no sangue, a temperatura estável. Isso. E os filósofos da mente acusam essa teoria de tentar reduzir as coisas mais complexas que existem, tipo a ética, a moralidade, a cultura humana, a um mero mecanismo de controle de temperatura. A teoria, basicamente, argumenta que as leis sociais existem para ajudar a nossa biologia a se regular melhor em grupo. Isso soa muito frio, não acha? Soa robótico. Como é que você pode pegar uma decisão heróica? Alguém pulando num rio congelado para salvar um estranho. E dizer que isso é só o corpo tentando ajustar o termostato interno, né? É. Ou dizer que uma arte incrível, tipo a pintura da Capela Sistina, é uma ferramenta super complexa para manter o metabolismo equilibrado. Esvazia o sentido da coisa toda. Totalmente. A experiência humana, a dimensão simbólica, fica reduzida a suor e glicose. Os filósofos alertam que tentar espremer toda a grandiosidade humana dentro da biologia da regulação pode causar uma cegueira científica. A biologia é a base, claro, mas os humanos fazem coisas por ideais, por estética, que muitas vezes vão contra a própria sobrevivência celular. É muito mais do que a ínsula mandando o coração bater mais rápido. Mas sabe o que é mais doido? A própria ciência clínica mostra que, mesmo fisicamente, esse mapa da emoção tem uns buracos bizarros. Tem atalhos que ninguém previa. E o melhor exemplo disso no material. É a paciente SM. O caso da paciente SM é de explodir a cabeça. Ela forçou todo mundo a reescrever os livros de neurologia. Conta essa história, porque eu li e parece filme. Ela tem uma condição genética rara. E essa condição calcificou, destruiu completamente a amígdala cerebral dela, dos dois lados. E a amígdala, para a gente se situar, é como se fosse a central de alarme do medo, certo? Historicamente, sim. O centro do medo e de detectar perigo lá fora. E como resultado dessa destruição, a paciente SM virou uma pessoa incapaz de sentir medo de ameaças externas. Ela virou a mulher sem medo. Literalmente. Os cientistas fizeram de tudo com ela. Levaram ela para pegar em cobras venenosas vivas, aranhas gigantes. Colocaram ela para ver filme de terror pesado. Sim, e nada. O coração dela nem acelerava, não tinha marcador somático nenhum. Sem a amígdala, o circuito do medo parecia totalmente desligado. Ela estava completamente vulnerável na teoria. Na teoria clássica. Só que aí veio o paradoxo. Um grupo de pesquisadores teve uma sacada. E se a gente mudar a ameaça? Em vez de um perigo visual, externo, e se for algo interno? E o que eles fizeram? Deram para ela inalar uma mistura de gás com muito gás carbônico, o CO2. Que é o que o nosso corpo interpreta como asfixia, né? A sensação de que está faltando ar. Exatamente. É uma ameaça química direta à homeostase. E aí, adivinha? O medo apareceu. Apareceu com força, o relato é que ela teve uma crise de pânico físico brutal, terror visceral,
tentou arrancar a máscara, o circuito do medo acendeu como uma árvore de Natal. Mas espera, se a amígdala dela não funciona e ela não tinha medo de cobra, como é que ela entrou em pânico com o gás? Isso não prova que a gente tem sistemas de alarme paralelos? Bingo! Prova exatamente isso, que não existe um único botão de emergência, uma única via para o cérebro, como o modelo original desenhava. Ameaças primordiais à vida, tipo a falta de oxigênio, elas vão direto para o tronco encefálico. Pulam a amígdala inteira. Pulam tudo e acionam um terror visceral autônomo. É um mapa muito mais descentralizado, muito mais complexo. É como se a gente tivesse geradores reservas de energia escondidos no porão do corpo. Se a rede principal cai, a de emergência assume. E esse tanto de via funcionando ao mesmo tempo nos leva à crítica da psicologia cognitiva, o problema da velocidade do pensamento. Ah, esse ponto é fascinante, porque o Damasio dividiu as coisas de forma bem didática. Primeiro o corpo tem a emoção, depois a mente tem o sentimento. Tudo em caixinhas. No papel é bonito. Muito bonito. Mas a psicologia cognitiva e a neurociência moderna dizem: gente, os impulsos elétricos no sistema nervoso viajam a, tipo, 100 metros por segundo. É rápido demais para separar. Muito rápido. É tão instantâneo que, antes mesmo do cérebro formar um pensamento consciente, ele já mandou dados para as vísceras e o nervo vago já respondeu de volta. Ou seja, aquela ideia de que tem um evento, o corpo reage bonitinho sozinho, o cérebro lê a mensagem e toma a decisão. É quase uma ilusão de ótica criada pelo tempo. Sim. Tentar isolar quem falou primeiro é impossível fisicamente. É uma retroalimentação contínua, um loop infinito que acontece em milissegundos. É uma tempestade integrada, né? Não dá para separar as águas do rio para ver de onde veio cada gota. Exato. Eles não negam que o corpo importa, de jeito nenhum, mas o modelo em etapas sequenciais puras não sobrevive à física real do cérebro. Bom, a gente passou por muita coisa aqui. Desde o teste de Iowa, o paciente Elliot perdendo tudo sem o frio na barriga, a carroça na frente dos bois, até a paciente SM e essa tempestade de milissegundos. Colocando tudo isso na balança, o que sobra de consenso atual? O que sobrou, e de forma bem sólida, é que aquele dualismo de Descartes já era. Caiu por terra. Totalmente. Ninguém na ciência séria hoje defende que a mente é separada da carne. A razão precisa da emoção para operar no mundo real. E o debate hoje é mais sobre o ajuste fino, sabe? Qual o tamanho exato da influência do corpo e como esses sinais andam, mas a importância visceral para a tomada de decisão tá cravada. A ausência de emoção não te transforma num Spock gênio. Te transforma no Elliot paralisado e falido. Perfeito. É exatamente isso. E para quem está ouvindo a gente, isso muda muito a forma de encarar o dia a dia. Ser, entre aspas, racional não é fingir que o coração não disparou numa reunião de trabalho tensa. Não é reprimir a tensão, de jeito nenhum. É ter a inteligência de escutar essa rede. O frio na barriga tem um valor estatístico absurdo construído por milhões de anos de tentativa e erro. A inteligência nunca esteve presa só no crânio, né? Nosso corpo inteiro funciona como uma antena. Capta os dados ambientais de forma subconsciente e manda um resumo executivo para o cérebro na forma de suor, náusea ou alívio. Quem aprende a juntar a intuição visceral com a planilha de Excel atinge o melhor nível de decisão. Mas, para fechar a nossa análise, eu não consigo parar de pensar no elefante na sala que isso tudo gera para o futuro. Lá vem. Inteligência artificial. Exato. Porque pensa bem, se é um fato biológico irreversível que a verdadeira sabedoria, a decisão moral genuína, depende de suor, de glândula, de medo de faltar ar e da regulação da nossa temperatura, como é que fica aí a... É um paradoxo gigantesco. A gente está criando redes neurais que vão ter todo o processamento lógico do mundo, capazes de engolir a internet inteira. Mas essas redes não têm um corpo, não têm sistema endócrino, não tem que lutar para manter o açúcar no sangue. O servidor delas nunca vai sentir o estômago embrulhar diante de uma escolha catastrófica, né? Esse é o ponto. Será que um dia a gente vai conseguir extrair verdadeira sabedoria de algo puramente abstrato? Ou será que uma IA super inteligente vai estar condenada a ser só um paciente Elliot digital infinito?
Uma máquina que consegue calcular as engrenagens do universo, mas não entende o peso real de uma escolha na Carno. Exatamente. Incapaz de entender o custo humano de forma visceral. É algo para explodir a cabeça e reavaliar o que a gente chama de inteligência no futuro. E, com essa provocação de peso, a gente vai encerrando a nossa imersão de hoje nas fontes. Foi